Olá, estamos então nesta oportunidade trazendo algumas informações, até em função das últimas perguntas que tivemos, e sempre muito importante a gente trazer as informações e os esclarecimentos do que representa a nossa organização e o processo hoje da vacinação em Pinhais. Então, tendo em vista que nós temos uma organização por agendamento, e até nessa nova perspectiva a gente já começou agora um agendamento, um formulário de agendamento por dia definido. De fato, a gente inicia um processo que precisamos atualizar. E desde a necessidade da gente estar divulgando as faixas etárias abaixo de 39 anos que nós começamos nesse agendamento específico, o que a gente sempre reforça e aquilo que é o nosso planejamento é conforme a disponibilidade de doses que o município de Pinhais recebe. Então, quando a gente pergunta se a vacinação em Pinhais está atrasada, nós atendemos e fazemos todo o planejamento considerando essa quantidade de dose disponível ao município. Então, nós entendemos que nós não estamos, até porque fazendo comparativo à capital, a gente começa o agendamento de pessoas acima de 34 anos, quando a capital também está nesta faixa etária ou nesta idade. E tivemos então alguns questionamentos com relação a por que nós estamos há uma semana na mesma idade. Eu só quero reforçar que o município de Pinhais ele não trabalha só pela idade, até porque quando nós disponibilizamos o formulário, iniciamos com uma idade, mas é acima, então estaríamos acima de 34 anos, qualquer pessoa que porventura deixaram ou não puderam realizar a vacinação naquele momento, ela pode então ter uma nova oportunidade. A título de esclarecimento, nós temos uma faixa etária de 35 a 39 anos, foram 13.148 pessoas que são previstas nessa faixa etária, e ainda temos 4.000 pessoas que não realizaram a primeira dose. Então, essas 4.000 pessoas, em algum momento, ela pode também se inscrever para fazer essa vacinação, mas lembrando que a gente tem que ter essa disponibilidade da dose. Avançando agora para 34, em função também, que quando a gente disponibiliza o formulário, a gente vê que tem uma baixa adesão, a gente avança em outra idade. Aí nos pergunto, e até porque a nossa dinâmica hoje do processo dessa agenda é com relação ao final de semana. Então nós tivemos alguma programação de final de semana, até porque dependendo do dia que chega a vacina, temos sim essa possibilidade. Acho que no dia 10 de julho nós realizamos uma vacinação do sábado, mas a nossa organização junto à estrutura que nós temos do Expotrade, nós conseguimos fazer de 2.000 a 2.200 vacinas por dia, numa perspectiva de termos esta vacina, até porque nós estamos falando agora na realidade de realização de segundas doses e incluindo então as primeiras doses, que são as novas remessas. Temos então essa programação na terça, dia 3/8, com programação de segunda dose, e fizemos então a abertura do formulário para esse novo público de 34 anos, fazendo a inclusão com este público da segunda dose, para que a gente possa também otimizar. Recebemos nessa semana 1.500 doses. 400 são doses direcionadas ao público prioritário, que estamos realizando nas unidades, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências, ainda trabalhadores da saúde. E agora, com a lei que foi publicada, nós também vamos discutir e estamos esperando o apontamento da Secretaria de Estado para a inclusão deste novo público, que são as lactantes, em função dessa lei que foi aprovada e publicada, inclusive na data de hoje. Então já é um público novo. É importante reforçar que no dia 6 de julho nós tivemos uma nova inclusão de um público, que são os bancários e os trabalhadores dos Correios, que nós estávamos também fazendo todo um planejamento e aguardando o envio destas doses para este público. Conseguimos avançar com todos os trabalhadores bancários realizados esta semana, já fizemos uma relação individual de cada agência, então está com o gerente de cada agência. Estamos agora no planejamento, inclusive para uma programação na segunda-feira,
para a questão dos Correios, que também é um outro público, e aqui no município de Pinhais nós temos a central de logística dos Correios. Então, uma quantidade grande também de pessoas que a gente precisa daí fazer todo esse planejamento. Então, o restante de vacina, em torno de 1.100 doses, nós fazemos essa divisão e abrimos então este formulário para o dia 3 de agosto, contemplando então essas vacinas para esse público de 34 acima. A gente fala de 34 acima, por quê? Porque nós também entramos num grupo de 34, né? A gente faz de forma decrescente, há 30 anos, que são 14.358 pessoas previstas nesse público. Ainda com uma pendência de 11 mil pessoas, mais de 11.800 pessoas, para fazer essa D1. Então veja, numa perspectiva de recebendo 1.000, 2.000 vacinas, nós vamos ter um planejamento aí um pouco mais extenso. Só que nós temos a confirmação pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado, que teremos uma remessa maior, inclusive do mês de agosto, que se inicia aí na segunda-feira, de um planejamento de um envio de uma quantidade maior, então consequentemente a gente vai conseguir fazer, né, um planejamento maior para poder atender essas faixas aí de forma de idade, né? Então, por esta situação e por este planejamento, a gente organiza, né, nossa estrutura, e se tiver vacina para fazer final de semana, a gente pode fazer. O problema é que a gente está com essa dificuldade, né, com relação a esse quantitativo. Também estamos, né, fazendo todo um levantamento, verificando junto à Secretaria de Estado o que representa quando a gente vê a realidade de outros municípios que estão conseguindo diminuir um pouco mais a idade. Então, assim, ou receber um pouco mais, ou a população daqueles municípios não estão procurando. Cada realidade de município é uma que a gente tem que fazer essa avaliação. O que a Secretaria de Estado nos traz é que há um repasse proporcional à população de cada município. Então, se a gente considerar que possa ter uma grande parcela daquele município que deixou de fazer a D1, você vai avançando e diminuindo as idades. O nosso não, graças a Deus a gente está com uma cobertura muito boa. Se a gente pegar a população de 50 a 59 anos, nós tivemos mais de 90% que procurou. Então, para nós é uma realidade muito boa e que é assim que nós queremos, né? Que esta população procure mesmo e que se vacine numa quantidade bem boa. Então, quando a gente coloca, por que a gente não tem esse processo igual às outras cidades? Exatamente por conta de um planejamento, e nós não queríamos, né, num processo hoje. Então, vamos considerar que se, na perspectiva dessas 1.100, mandaria 100 vacinas para cada unidade. Teríamos ali uma situação um pouco complicada, porque qual é o critério? Quem são os 100 primeiros? Essa aglomeração, como é que seria essa divisão? Então, a gente tem que fazer de uma forma organizada, como a gente vem fazendo, e de uma avaliação muito positiva. Talvez o que a gente considera hoje, esse 2, 3 dias até a realização no dia 3 de agosto, né, para a gente poder fazer fechamento deste público. E nós estamos vacinando hoje, amanhã, em função de ser sábado, né, com esse planejamento, não teríamos essa possibilidade. Hoje nós estamos com uma realização de 2.500 doses, né, de D2, então todo um processo aí do que representa, né, depois que a gente já iniciou, então fechando aí o esquema vacinal. E aí também teremos, né, toda uma programação nessa perspectiva dessa nova remessa. A questão de que a gente, na questão da faixa etária, no começo, olha como é interessante, né? Quando a gente abriu por faixa etária, houve muito questionamento, porque daí oportunizou-se pessoas de menor idade fazer antes de outras idades. Então, quando a gente abriu de 40 a 59 anos, eu poderia estar vacinando 40 e as pessoas de 45 estavam questionando. Então, de fato, a gente viu que aquele processo, ele não estava adequado, exatamente porque a gente acabou tendo ali um agendamento conforme as pessoas faziam a inscrição e acabou então levando todo um questionamento, né, até porque os outros municípios estão fazendo por idade, e assim nós optamos a partir de 39 anos a voltar, né, por idade de forma decrescente, porém um processo um pouco mais diferenciado, que agora a pessoa já faz com o dia programado, a gente não faz o agendamento. Está indo muito bem, então é isso também que a gente está tendo toda essa avaliação. Então, só para reforçar que as lactantes, a gente só está aguardando, né, esse fechamento de um posicionamento do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado para poder fazer toda uma orientação. A princípio também serão nas unidades de saúde, junto com gestantes e puérperas, né, até para facilitar todo esse processo.
Quero reforçar aqui a questão, né, que a gente está agora fortemente na programação das segundas doses. Hoje nós temos uma programação de mais de 2.500 pessoas e sim, estamos, né, nessa proposta de também validar e chamar as pessoas para que não esqueçam, porque não preciso fazer um agendamento, mas que não esqueçam da sua segunda dose na carteirinha que está escrita, aprazada, que a gente fala, né? E nós não tivemos nenhum problema de segunda dose. Inclusive, há um questionamento por conta do quantitativo que está sendo destinado ao município e a gente tem uma boa quantidade para garantir a todos que realizaram a primeira dose no município. O que a gente pede? As pessoas que realizaram primeira dose em outros municípios que voltem a procurar o município que você realizou a sua primeira dose. Porém, a gente tem situações de pessoas que vêm de outros estados que fizeram a primeira dose em outros estados e agora estão aqui. Podem se vacinar? Podem. Fui para São Paulo, tinha um compromisso, ou uma situação lá de saúde de um outro parente, precisei ficar em São Paulo, agora estou voltando e preciso fazer a segunda dose. Então, teremos sim essa possibilidade também da realização de segunda dose de pessoas que estão em outros estados. Diferente, eu estou aqui no município do lado de Pinhais, vou ali a São José, tem um parente que mora lá, faço a primeira dose lá. Em tese, faz a segunda dose no município próximo, né? E aí a gente vai atualizando, vai buscando, né, sempre trazer nas redes sociais, página da prefeitura e principalmente agora, né, com a questão do formulário, a gente tem reforçado a divulgação então dessas novas idades e conforme vamos fazendo essa inclusão, a gente vai trazendo então esse detalhamento, assim como praticamente finalizamos, né, agora nesse mês de julho, caminhoneiros e pessoal do transporte coletivo, deixamos as unidades de referência, deu muito certo. Então, nós vamos também atualizando conforme vão sendo a inclusão desses novos públicos. Também fazendo todo um processo de planejamento com relação a novas necessidades, né? Principalmente o que a gente considera hoje, da perspectiva de até o final do mês de agosto, temos aí no mínimo 80% da população vacinada, que é a meta do governo do estado do Paraná, e que a gente sabe que o mês de setembro fecharia então a todo este público. Com a nova perspectiva, inclusive já apontada pelo Ministério, que a partir do fechamento do público adulto, acima de 18 anos, a gente já tem a possibilidade de fazer o planejamento do público adolescente, crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. O que nós estamos pleiteando junto ao Ministério é que nesta faixa etária, né, de adolescentes e crianças, que poderíamos priorizar as crianças e adolescentes com comorbidades. Então isso também já é uma pauta que o Ministério tem discutido e a gente também pode ir atualizar a qualquer momento nessa perspectiva. Então, finalizando o 18, a gente já sabe que vai dar continuidade também, né, no mínimo aí até 12 anos, que é o que já está acertado pelo Ministério. Reforçar a importância das gestantes, nós temos uma realidade muito complicada de óbitos, né, de óbitos materno-infantil, realmente por complicação da Covid, neste público específico. Nós estamos, inclusive, fazendo busca ativa, né, de entender o porquê que a gestante não está nos procurando. Claro que tem que ter uma indicação ali do profissional, né, do acompanhamento, mas a gente precisa, né, também orientar e sensibilizar da importância dessa vacinação. E também fazendo uma busca ativa para as segundas doses, porque nessa perspectiva de quem tomou a primeira dose da AstraZeneca e houve a suspensão pela Anvisa, a partir de agora está autorizada a fazer a segunda dose das outras vacinas que nós temos disponível, ou Pfizer ou a Coronavac, né? Que aí são as duas vacinas que estão autorizadas para gestante também. E reforçando o processo, que a gente também tem discutido, que todo o público prioritário, ele ainda pode ser atendido a qualquer momento. Então, trabalhadores da saúde, profissionais da educação, todos aqueles que foram considerados público prioritário, eles são concomitantes com esse público da faixa etária. Então, a gente vai sempre orientar que procurem as unidades de saúde, que a gente também tem essa possibilidade desta inclusão. Reforçar e buscando que agora, né, nessa situação da segunda dose, como bem coloquei, não precisamos do agendamento, então a pessoa tem a carteirinha, procure atender o dia que está previsto, porque
temos essa discussão do Ministério em antecipar a programação da segunda dose. Ainda não está definido, até porque houve uma nota técnica do Ministério da Saúde, em poder avançar um pouco mais para a primeira dose, pelo menos até o público de 18 anos, e depois a gente conseguir, então, antecipar a programação da segunda dose, principalmente da vacina Pfizer, que tem aí uma avaliação e uma discussão técnica para essa antecipação. Então, não ainda temos se serão para todos que fizeram desde o início ou se daqui para frente. Então, as novas pessoas que foram vacinadas com a primeira dose de Pfizer, em vez de um planejamento de 90 dias, faz um planejamento de prazo menor. Então, tudo isso também vamos aguardar e vamos esperar essa definição do Ministério da Saúde. E aí, a questão, né, da rede social, do acompanhamento que a gente faz, porque as pessoas acabam fazendo essa confusão, né, no sentido, o Ministério está discutindo essa ampliação, posso ir no Expo Trade antecipadamente? Não, nesse momento é conforme a sua agenda, né, na questão ali da carteirinha já aprazada. E acho que só como reforçar, né, daquilo que a gente também está fazendo uma discussão, é que a gente trabalha hoje com 3 tipos de vacinas. Chegamos a ter a 4ª, né, que era da Janssen, que não está mais disponível neste momento. Então, trabalhamos com a Pfizer, trabalhamos com a Coronavac e com a AstraZeneca. Todas as vacinas hoje que são autorizadas e aprovadas pela Anvisa, então são seguras, porém temos sim uma discussão do que representa a vacina Coronavac, que não está sendo aceita quando a pessoa tem uma necessidade de viagem ou, né, de alguma situação de estudo fora do Brasil. Isso está sendo discutido nas câmaras técnicas do governo, né, federal, principalmente do Programa Nacional de Imunização, para até ter uma definição. Teremos essa possibilidade de fazer por conta desta comprovação? A pessoa que está estudando fora, é uma possibilidade de fazer um tipo específico de vacina? Hoje, a única situação está exclusiva à gestante, que não pode fazer a vacina AstraZeneca. Então, isso também é uma necessidade que a gente tem de ter um posicionamento e a gente volta, né, a reforçar quando tiver essa definição. E quando estamos, né, no dia a dia lá no Drive, na estrutura do Expo Trade, a gente trabalha com a quantidade que está disponível. Então, vamos fazer todas as vacinas que chegarem, né? O que a gente vê é que às vezes você tem aquela pessoa que acaba não se vacinando porque entende que aquela vacina não está apropriada ou não é, né, o que ela queria e acaba, né, indo embora e não se vacinando, e o que pode representar depois como um problema numa situação de um contágio e ter um agravamento. Nós ainda estamos em tempo de pandemia, ainda temos casos de óbitos, né, então precisamos ainda destes cuidados. Claro que agora um pouco mais, né, de uma circulação que ainda a gente considera a preocupação por conta dessa variante Delta. Tivemos já um caso confirmado no município de Pinhais, lembrando que foi um caso e não um óbito, consequentemente de um paciente que foi internado, mas já está em casa, mas a gente sabe do que representou também quando o Estado traz que já tem de fato uma transmissão comunitária. Então hoje não é uma situação que eu viajei ou tive um contato com uma situação específica dessa variante. Já pode ter aí transmitindo para outro nessa condição mais grave no sentido da transmissibilidade, porque é uma doença, uma variante que a gente tem uma propagação maior da doença. O que a gente vê que, de certa forma, como reduziu o atendimento dos serviços, a vacinação teve um resultado muito importante, porque as pessoas vacinadas, elas podem até pegar a Covid, em muitos casos uma condição leve e que não precisar nem do internamento. Mas temos ainda várias outras situações das síndromes gripais, né, e outros vírus que as pessoas também podem ter uma complicação por outras situações e eventualmente também estar com a Covid e também vir a óbito. Então a gente sempre tem a informação, mas a pessoa que faleceu, 63 anos, já estaria vacinada? Então a vacina, ela tem um percentual de proteção, não é 100%. Então nesse contexto a gente precisa reforçar a importância de continuar com os cuidados. Agradeço e a gente vai buscando sempre atualizar as informações, sabendo que o município de Pinhais está fazendo todo o esforço, e aqui eu quero reforçar e agradecer, né, a cada servidor, a cada profissional que está nos apoiando nessa estrutura, e sabendo que o município tem se esforçado para não termos aí vacina parada, e como não temos, né, estoque, e não vamos
né, pensado em todas as estratégias para, de fato, o mais rápido possível chegar a vacina para toda a população de Pinhais. Agradeço a todos e vamos sempre atualizando as informações nas nossas redes sociais e na nossa página da Prefeitura. Obrigada.